Queridos, a gente hoje segue na nossa série de sermões, a gente vai começar um novo livro juntos, a expor um novo livro juntos. A gente vai para o Evangelho de Lucas. Eu quero te convidar a vir comigo lá no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. À medida que você encontrar, fique de pé para que a gente faça essa leitura. A gente vai ler a partir do verso 39. Lucas 1, 39. Eu queria aproveitar para já me explicar aos irmãos. Eu tomei banho, os irmãos vão perceber isso durante a pregação, que uma gripe me pegou aí durante essa semana. E como bom homem que sou, quase morri. Então fiquei sexta e sábado dentro de casa, semi-morto, mas sobrevivi. Aí domingo de manhã eu estou aqui. Precisei ressuscitar, não só sobrevivi mesmo, porque é só gripe. Mas vocês vão ter que me aturar meio fã, tá bom? Lucas capítulo 1, verso 39, a gente lê do 39 até o 56. O texto diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos do íntimo do coração. Derrubou governantes de seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazia os ricos. Ajudou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, e depois voltou para casa. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos como teu povo para aprender da tua palavra. E te pedimos, Senhor, fala conosco nessa manhã. Que seja a tua voz proferida aqui no nosso meio e que ao escutarmos a tua voz, o nosso coração possa se mover na direção de cumprir a tua vontade. Isso é o que nós te pedimos, no teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Como eu comentei há 15 dias atrás, eu estava assistindo Ted Lasso, né? Eu já acabei a série, mas hoje ainda vai ter uma citaçãozinha de Ted Lasso, depois vocês vão ficar tranquilos que a gente esquece ele por um tempinho. Mas eu terminei as 3 temporadas e continuo recomendando a série para quem não estava aqui no outro sermão. Ted Lasso é uma série que conta a história de um treinador de futebol americano que é contratado para treinar um time de futebol da Premier League, na Inglaterra. Ele se muda então para a Inglaterra e ele precisa lidar com os desafios de treinar um esporte que ele não conhece, com a pressão de uma torcida que está pegando no pé dele, porque o time está quase sendo rebaixado, e ele tem que dar um jeito de fazer aquilo ali que ele não sabe muito bem como fazer. Mas ele é um cara super otimista e ele começa a correr atrás e começa a levantar aquele time meio que na contramão da expectativa de todo mundo, né? E a gente falou sobre essa esperança que o Laço carregava, né? De fazer as coisas darem certo. Na terceira temporada, a gente tem um jornalista que passa a acompanhar o time na tentativa de escrever um livro sobre aquilo que o AFC Richmond, que é o nome do time, ele está passando, né? Essa melhora pela qual o time está passando. E aí ele escreve lá o livro. E no final ele entrega para o Ted uma cópia para o Ted dar uma lida, né? Ver o que ele pensa e tal. O Ted lê o livro e fala assim: cara, eu gostei muito, mas eu queria que você trocasse o título. Porque o título do livro era O Jeito Laço. Esse era um apelido que a galera deu para a maneira como o Ted treinava o time, né? O Jeito Laço. E aí ele faz uma anotação assim: minha única observação é, altera o título porque essa história não é sobre mim. Essa história não é sobre mim. E aí, o que o Laço está fazendo aqui é reconhecendo que existe alguma coisa que é maior do que ele mesmo naquela história que está sendo contada.
é curioso, porque naquele contexto, o que é maior do que ele? O time, né? O time é maior do que o treinador. O treinador é parte dessa engrenagem, mas o que aconteceu para o ritmo chegar onde chegou não tem a ver só com ele, mas com uma série de pessoas que estão ali juntas trabalhando em prol disso aí. E aí, embora a série se chame Ted Lasso, portanto ele é o protagonista, o que ele está fazendo é saindo dessa posição. Ele está dizendo, essa história não é sobre mim, eu não sou o protagonista dessa história. Não tem que ser, o foco não deve estar em mim. Existe alguma outra coisa, existe algum outro fato que é maior do que eu. O que a gente está aprendendo com o Lasso, então, é a humildade de reconhecer quando a história não é sobre a gente. Quando o que está sendo contado não é sobre mim e sobre você. E eu começo trazendo esse exemplo do TED, porque a gente hoje, caminhando nesse texto, a gente vai aprender exatamente sobre isso. Sobre uma história que envolve a gente, que não tem exatamente a ver com a gente. A gente começou hoje o Evangelho de Lucas e a gente precisa se posicionar aí nesse ponto da história, né? A gente tem lido o Novo Testamento seguindo uma lógica de estruturação internamente temática, né? Então a gente está lendo blocos de textos que têm uma mesma intenção, o mesmo público, seguindo uma mesma lógica. E agora a gente começa a leitura do Evangelho de Lucas, depois a gente vai ler Atos dos Apóstolos e então seguir para as epístolas paulinas. Por quê? Porque Lucas, ele era um colaborador de Paulo, ele participou de várias das viagens missionárias de Paulo, embora não necessariamente todas elas. Lucas era um médico e ele escreve o seu evangelho também no livro de Atos, porque esses dois livros eles formam uma dupla bastante integrada, então é uma história só que está continuando, na intenção de mostrar para os gentios, ou seja, para aqueles de cultura helênica, né, aqueles de cultura grega, que fé era essa que existia agora em Cristo Jesus. Quem era Jesus? O que estava acontecendo ali? E ele faz isso no seu evangelho, registrando o ministério de Jesus. Então, quando ele vai para o registro de Atos dos Apóstolos, ele começa a mostrar o percorrer da igreja depois que Jesus é assunto aos céus. A intenção de Lucas é demonstrar essa nova fé, que na verdade é o cumprimento de promessas antigas, e ele faz um registro minucioso. Lucas é bastante cuidadoso, e ele compõe os seus escritos de maneira muito bem pensada, estruturada. E aí, a intenção dele é essa, que as pessoas conheçam essa mensagem. Então, quando ele começa o seu evangelho, ele começa essa história de um lugar diferente dos outros evangelistas. Ele vai falar da infância, mas ele começa a contar duas histórias paralelas sobre dois bebês. Um bebê que é João Batista e outro bebê que é Jesus. Esses dois bebês eles foram preditos, ou seja, anjos apareceram e comunicaram aos pais dessas crianças: vocês terão filhos. Mas as histórias são diferentes. Enquanto João ele é anunciado ao seu pai, Zacarias, enquanto ele trabalhava lá no templo, Zacarias dá uma duvidada, né? Ele fala assim: como que eu vou ter certeza? Porque ele já era idoso, sua mulher Isabel também. Então o anjo fala assim: ó, a certeza que você vai ter é a seguinte: você vai ficar mudo. E aí, quando a criança nascer, então você vai voltar a falar. E é isso exatamente o que acontece. Zacarias sai do seu serviço, volta para casa, sua esposa Isabel engravida, contrariando toda a lógica da idade e tudo mais. E ele fica mudo até que João Batista nasce, então ele volta a falar. Diferente de João, que tem esse prenúncio feito ao pai, na intenção de que ele e a esposa, já no momento de esterilidade, tivessem um filho, com Maria a coisa acontece um pouco diferente. O anjo vem e fala com essa menina, essa virgem, que não tinha tido nenhuma relação sexual, que estava prometida em casamento a um homem chamado José, mas essa união ainda não tinha sido estabelecida. Então o anjo diz: olha só, você terá um filho. E Maria, ela pergunta: e como isso é possível? O anjo diz: o Espírito vai descer sobre você, e esse filho que você vai ter vai ser filho do Altíssimo. Jesus é prometido, o nascimento virginal de Cristo é importante, porque ele é tanto homem, e é filho de Maria, quanto Deus, é filho do próprio Deus. É importante que essa inserção miraculosa de Cristo no mundo aconteça. E Maria, diferente de Zacarias, não duvida. Ela acredita, ela crê. E a coisa de fato se cumpre. O que acontece é que essas duas mulheres, elas na verdade, elas estão conectadas por um laço de parentesco. E quando o anjo fala com Maria, ele fala sobre Isabel, esperando também um menino. E a história desses dois meninos, ela está entrelaçada. Então, a gente chega no texto que a gente acabou de ler.
Maria vai visitar a sua parente Isabel. E quando ela chega lá, a gente tem um registro que a gente encontra aqui a partir do verso 39 do Evangelho de Lucas. Maria chega, então cumprimenta Isabel, ela sauda Isabel, dá um oi. E o que acontece é uma agitação. Eu quero ler de novo com você, lá os versos 39 até 41, quando o texto diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O primeiro movimento que a gente encontra aqui no texto é exatamente isso. O bebê João Batista se agita só pela presença do Cristo que se encontra no ventre de Maria. Maria chega, cumprimenta, então o bebê sabe que aquele que acabou de chegar é Senhor sobre todas as coisas. E reconhecendo isso, ele se agita no íntimo. O que acontece é que sua mãe Isabel, muito atenta ao que está rolando, ela percebe que, cara, essa agitação aqui não foi normal. Não é só uma criança que está mexendo na barriga, alguma coisa aconteceu. E aí, como o texto diz, cheia do Espírito Santo, a partir do verso 42, Isabel fala assim, exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, o que a gente tem é Isabel engrandecendo a Deus pela presença do Senhor de todas as coisas, ainda em forma de um bebezinho no ventre, na sua presença. O que é importante a gente destacar aqui nesse texto que a gente acabou de ler é que Cristo, ele é Senhor desde o ventre, porque ele é Senhor desde a eternidade. Jesus, ainda como um pequeno embrião que vai crescendo no ventre da sua mãe, já é reconhecido como Senhor e Salvador. Isabel, ela fica muito alegre pela oportunidade de encontrar com o seu Senhor. E aí, ela chama Maria de bem-aventurada, né? Essa expressão que a gente conhece da Escritura, bem-aventurada, alguém que é feliz de verdade, que tem motivos verdadeiros para se alegrar, alguém em quem coisas boas aconteceram, ou por quem coisas boas aconteceram. E essa ideia de Maria como bem-aventurada vai ser expandida lá na própria oração que Maria vai fazer, depois de escutar essa exclamação que Isabel faz. E essa oração, a gente vai passear por ela para vê-la com mais detalhes, mas é importante que a gente perceba já de cara o seguinte: quando a gente lê a oração de Maria, ela tem uma carinha de já te vi, aquilo que a gente brinca, né? Uma coisa que não é estranha para a gente, parece meio copiou, colou. Tem algumas informações aqui que estão meio duplicadas, parece que a gente já viu isso em algum lugar. Isso acontece porque a oração que Maria faz, ela é uma concha de retalhos de vários textos da Escritura. Maria, quando vai engrandecer o Senhor, magnificar o Senhor, ela pega uma série de textos que estão lá no arcabouço de conhecimento que ela tem da Escritura e compõe uma oração que é marcada pela palavra de Deus do início ao fim. Se quando você lê esse texto, você pensa, eu já vi isso em algum lugar, é porque você já viu mesmo. Eu tenho uma tabela aqui com essas interseções, e se alguém depois quiser, eu posso mandar, e está bonitinho aqui. Eu sei que Juliana vai ser fez esse sinal para mim. Depois eu te mando junto. E pelo nosso tempo, eu não vou conseguir pegar cada um desses textos, mas o que é importante a gente perceber é o seguinte: quando Maria escolhe exaltar o Senhor com uma composição que traz a Escritura para a história, o que ela está fazendo é apontando um dado muito, muito importante. Ela é uma serva fiel que demonstra um conhecimento da Escritura. E a piedade da oração de Maria aponta para a realidade de um relacionamento íntimo e pessoal que ela tem com Deus. Ela não ora da boca para fora. Ela ora através da Escritura. Ela recorre às palavras do próprio Deus para então orar a esse Deus. Ela recorre aos servos do passado que compuseram orações antes dela. E então monta a sua própria oração de louvor ao Senhor. É importante a gente perceber isso para que a gente entenda quem é essa mulher. Ela é alguém que tem um relacionamento com Deus. Então,
quando vai se dirigir a esse Deus, ela tem os recursos necessários para fazer isso da melhor maneira possível, usando as palavras autorizadas pelo próprio Deus. E aqui a gente precisa olhar então a estrutura dessa oração, e ela tem 3 grandes movimentos ali dentro dela. E o primeiro movimento está lá dos versos 46 a 49, eu quero te convidar a ler junto comigo. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. O primeiro movimento de oração de Maria é de engrandecer a Deus pela obra que Ele fez em favor dela mesma. Então Maria, ela apresenta um louvor ao Senhor, uma oração de exaltação ao Senhor, reconhecendo que o Senhor se atentou e fez grandes coisas em favor dela. Nesse primeiro trecho, Deus é descrito como santo e salvador, misericordioso e atento, enquanto Maria é descrita por ela mesma como humilde e bem-aventurada. O movimento é o seguinte: Deus é digno de toda exaltação, honra e glória, porque Ele se lembrou de mim, uma humilde serva, e me tornou bem-aventurada, porque fez grandes coisas ao meu favor. O que Maria está fazendo é se colocando numa posição que não resta nenhuma glória para ela. Maria não diz: que bom que eu fui escolhida para ser mãe do Senhor, que bom que eu agora carrego em mim o Salvador. Essas coisas são verdades, mas ela recorre a outro recurso. Ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele se atentou, Ele se lembrou de mim e fez grandes coisas por mim. E agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque Ele teve alguma coisa a fazer através de mim, por meu intermédio. Maria deposita toda a glória no lugar certo, aos pés do Deus que é quem faz a obra através da vida dela. Ela não pega nenhum pouquinho de glória para si. A glória é toda do Deus Salvador, misericordioso e atento, que se lembrou da sua serva. E aí, o segundo movimento da oração é uma expansão dessa ideia. De um lado, primeiro ela engrandece pela obra que o Senhor fez em favor dela mesma. Então, ela começa a engrandecer o Senhor, porque Deus subverteu toda a lógica do mundo, operando sua obra de misericórdia a todos aqueles que são humildes como ela. Vamos ler lá o texto. Versos 50 a 53. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazia os ricos. Deus então é apresentado como misericordioso, não só para com Maria, mas para com todos aqueles que o temem. E Ele subverte a lógica da existência. Ele então derruba os ricos, poderosos e os soberbos, e dá sustento e levanta os humildes e famintos. Carrega debaixo das suas asas, debaixo do seu braço, todos aqueles que necessitam, e se opõe a todos aqueles que são pretensiosos e arrogantes. E ali, a exaltação que Maria faz é a misericórdia desse Deus, que não vai na lógica do mundo, que não segue a corrente, mas que faz as coisas na contramão do que para a gente parecia mais óbvio. E ela continua engrandecendo o Senhor nos versos 54 e 55. Agora, porque Deus é um Deus que cumpre promessas. O texto diz assim: ajudou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria percebe que aquele momento que ela vive, aquele lugar que ela está, carregando aquele bebezinho que é Senhor sobre todas as coisas no seu ventre, bebê que foi predito pelo anjo que seria quem traria salvação ao povo e perdoaria os pecados de Israel. Esse bebê é cumprimento de promessas antigas. O que Maria faz é dizer: o Senhor foi misericordioso com Israel, sustentou o seu povo como disse que faria os nossos antepassados.
não só na época de Abraão, mas de geração em geração e para todos sempre. Maria localiza Deus nesse lugar, daquele que cumpre as promessas e é sustentador do seu povo. Se disse que faria, então ele certamente fará e está fazendo. Ela reconhece isso naquele tempo. Então a gente percebe esses três movimentos. Engrandecer ao Senhor pela obra feita em si mesmo, pela obra feita no mundo, subvertendo a lógica, e pelo cumprimento das promessas antigas que ele mesmo havia feito. Então o texto encerra, conclui a oração de Maria e diz que ela ficou 3 meses ali com Isabel, e então voltou para sua casa. E a gente chega no ponto que a gente precisa responder aquela pergunta fundamental: o que isso tudo tem a ver comigo e com você? E eu quero responder isso com 2 aplicações. A primeira delas é o seguinte: para começar, nós precisamos manejar bem a Escritura. Para começar, nós precisamos manejar bem a Escritura. O título desse sermão, ele é um clickbait, né? Ou seja, coloquei ali para vocês ficarem interessados. Mas por que ele é um clickbait? Eu não vou contar nenhum segredo. Não tem segredo. É ruim quando a gente vê essas pregações que parecem que vão dizer alguma coisa pra gente assim: caraca, ninguém nunca disse isso. Spoiler para vocês, eu não vou dizer um negócio muito inovador não. Sabe por quê? Porque meu trabalho não é inovar, meu trabalho é pregar a Escritura. Então o que a gente vai descobrir é que não tem segredo. Para ter uma alma que engrandece ao Senhor, que reconhece e exalta esse Deus, a gente precisa começar daquilo que é mais básico. A gente precisa aprender a manejar bem a Escritura. Se relacionar com Deus envolve necessariamente se relacionar com a sua palavra, porque esse é o meio oficial que Deus escolheu para interagir com o seu povo. É assim que Deus fala comigo e com você, através da Escritura Sagrada. Você pode dizer: mas será que extraordinariamente Deus não pode aparecer para mim num sonho ou num outro tipo de interação? Bom, pode ser que extraordinariamente isso aconteça. No entanto, a régua e a regra que vai nos ajudar a medir até o extraordinário é a palavra de Deus, o meio ordinário e oficial pelo qual Deus fala comigo e com você. Sabe por quê? Porque senão qualquer coisa vira Deus falou comigo. Mas Deus escolheu uma maneira para falar com a gente. Ele escolheu a Escritura. Ele poderia ter escolhido um outro método, mas a escolha deliberada de Deus foi se revelar através da sua palavra. E quando a gente interage com a Escritura, nós interagimos com o próprio Deus, porque Deus fala diretamente a mim e a você através da sua Escritura. E no nosso tempo, isso gera uma confusão danada, porque a gente precisa lidar com um mundo que quer trazer novas formas de divindade, como se existisse uma nova modalidade divina. E aí, eu quero dizer claramente, meu irmão e minha irmã, nosso Deus, ele não é energético. Ele não é uma força da natureza, ele não está presente nos cristais, ele não tem a ver com o tipo de calor que eu sinto na nuca. Essa divindade do mundo, esse espírito do ar, que é super energético, pode ser qualquer outra coisa, menos o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é pessoal, é o Deus triuno que se relaciona comigo e com você, porque é alguém. É o todo bem, é o totalmente outro, é o grande eu sou, ele é alguém. Isso é importante porque quando a gente desconfigura a pessoalidade de Deus, então qualquer força que acontece por aí, a gente chama de Deus. E aí, qualquer coisa é possível. Qualquer coisa é possível. Então eu abraço uma árvore e digo: Deus está nessa árvore, porque aqui eu me sinto confortável, é legal e tal, eu não sei o que lá. E não tem nada a ver com isso, porque Deus escolheu se relacionar com a gente como alguém que expõe a sua vontade de maneira óbvia na sua Escritura. E o problema da confusão do nosso tempo é que a gente quer trocar a Escritura por outras fontes de conhecimento que não nos ensinam nada. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque na maneira como o texto nos mostra, Maria se relaciona com Deus como alguém que sabe manejar a sua palavra, e então se coloca do jeito certo, com as palavras certas, no momento certo. Quando a gente conhece a Escritura, até a nossa oração ganha mais substância,
Porque a gente passa a orar com as palavras da Escritura. Quando o nosso discurso se confunde com o discurso bíblico, então a gente está caminhando na direção certa. É preciso que não haja uma separação entre aquilo que eu penso e digo e o que a Escritura me ensina e fala. Porque quando essas coisas estão tão misturadas que é difícil saber se o que eu estou falando sou eu mesmo ou é Deus falando através de mim, então beleza, então eu cheguei no lugar que eu precisava estar. Para que Deus seja engrandecido nas nossas vidas, é necessário que a gente aprenda a interagir com Ele pelos meios que Ele mesmo predeterminou para que a gente o fizesse. Se você quer ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, não tem segredo. Recorra à sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia, que está lá na sua casa, que você tem acesso. Então leia a Escritura e ore sinceramente a esse Deus. E esse movimento de ler e orar fundamenta todo o relacionamento que você precisa ter com Deus. O que a gente faz aqui, que a gente está fazendo aqui todos os domingos, é o exercício comunitário desse mesmo movimento. Ler a Escritura e orar ao Deus verdadeiro, como igreja, de maneira comunitária, porque Ele nos chamou para isso, para sermos uma reunião de gente que vive para a sua honra, para a sua glória, e que sabe engrandecê-lo. Portanto, o primeiro segredo que não é segredo é nós precisamos estabelecer uma relação íntima e verdadeira com Deus através da sua palavra. Essa é a primeira coisa que o texto nos ensina, é a primeira coisa que se conecta com a nossa vida, mas não é a única. A segunda aplicação que eu quero fazer é a seguinte: não é sobre nós e nem é sobre Maria. Não é sobre nós e nem é sobre Maria. Ser autocentrado no nosso tempo é quase que a mesma coisa de ser humano, né? A gente acha que essas coisas são sinônimas, né? Eu preciso pensar em mim, nas minhas questões, nas minhas vontades, então viver uma vida de acordo com aquilo que eu quero. Eu preciso ser, e eu falo isso sempre aqui, né? Eu preciso ser protagonista da minha história, né? A gente escuta esse discurso lá fora, a gente vê isso tudo quanto é lugar. E no nosso tempo, a gente tem um agravante dessa situação, que é o seguinte: as redes sociais, elas se tornaram um palco onde qualquer um tem voz. E é óbvio, gente, que isso traz aspectos positivos, mas eu estou tecendo uma crítica aqui, tá? Então eu não vou falar dos aspectos positivos, eu vou falar dos aspectos negativos. Os aspectos negativos são o seguinte: quando, a qualquer momento, eu posso abrir o meu celular e me sentir o protagonista da minha história, então eu começo a contar uma mentira para mim, tão bem contada, que eu mesmo passo a acreditar. E é a seguinte: que eu sou o umbigo do mundo. Que eu sou o umbigo do mundo. Todo mundo quer saber o que eu estou fazendo no final de semana. Todo mundo quer ver os meus stories. Todo mundo está ansioso para descobrir como que é a minha vida. Porque eu sou aquilo que há de mais importante no mundo. Que é como os nossos amigos do Memórias Idôneas cantam. Porque eu sou o ápice da evolução social. Eu sei aquilo que é certo. Eu tenho todo o recurso de que é necessário. Eu sou o umbigo do mundo. Aí você diz assim: não, lógico que eu não penso assim. Eu jamais penso assim. É verdade, pode ser que a gente não faça esse exercício conscientemente, não. Mas a nossa vida na prática é essa. E aí quando alguém parece não se importar com o que a gente tem a dizer, a gente se sente profundamente ofendido. Porque a minha opinião, ela é fundamental para a existência humana. Sabe qual é o segredo da realidade? A maioria das pessoas não te conhecem, não se importam e jamais se importarão. Vamos lá, doído, né? Beleza, é doído mesmo, mas é a verdade. É a verdade. Pode ser que umas 500 pessoas saibam o meu nome. Esse pai, eu estou até exagerando, mas vamos trabalhar com 500. 500 pessoas me conhecem pelo nome. Esse número é expressivo? Não. E se forem, sei lá, 40 milhões de pessoas, uma celebridade do Instagram, esse número é expressivo? Será que se 1 bilhão de pessoas sabem quem eu sou, isso não importa? Não importa. Sabe por quê? Porque a gente continua sendo gente sem recurso, sem grande valor intrínseco, sem grandes coisas para oferecer para o mundo, sem opiniões muito transformadoras. Sabe por quê? Porque no fim a gente é igual a todo mundo. Igual a todo mundo. E sabe o que diferencia a gente de uma outra pessoa? É
que a gente tem uma história própria, vivências, experiências que trazem pra gente coisas que só a gente tem. A gente é único, peculiar, é verdade, mas isso não faz com que o mundo se curve ao nosso favor, em nossa direção. Por que eu estou pintando esse cenário que é tão negativo e pessimista? Por que quando a gente reconhece isso, então a gente vai para um estado de tamanha humilhação diante da nossa realidade? E é aqui, nesse lugar, que o Evangelho alcança o meu e o seu coração. Sendo essas pessoas que não têm absolutamente nada para oferecer, nada para entregar para o mundo, que não são de grande importância, Cristo morre na cruz do Calvário por mim e por você, pagando um valor impensável para que nós sejamos feitos filhos e filhas de Deus. E agora a nossa realidade é refeita. O João continua sem ter grande importância por si mesmo, mas Cristo habita em mim e também nos irmãos. E por causa dessa realidade, agora nós podemos viver vidas que fazem diferença no mundo, que impactam a realidade, porque Deus se atentou a nós e realizou uma obra poderosa na minha e na sua vida. Sendo assim, quem é protagonista dessa história não sou eu, nem você e nem Maria, mas o Deus que opera essa obra maravilhosa através das nossas vidas. O que acontece é que a gente então percebe que não tem espaço para essa síndrome de protagonista própria do nosso tempo, onde a gente quer ser protagonistas absolutos da nossa existência. Não, o que a gente precisa aprender a fazer é ser gente que vive uma vida orientada pelo Espírito de Deus e deixa que o Senhor seja protagonista da história que Ele quer contar através da minha e da sua vida. Através da minha e da sua vida. O que vai acontecer no mundo é o seguinte: quando as pessoas passarem a perceber, então, que elas não são o centro da história, elas vão estar livres para fazerem exatamente aquilo que Jesus as tem chamado para fazer. Não ser protagonista é libertador, meu irmão, minha irmã. Porque a gente não daria conta de sustentar essa peça inteira nas costas. Essa história é demais para mim e para você. Demais, mas graças a Deus, Cristo é o protagonista da história. E o exercício que Ele nos convida a fazer é experimentar os nossos papéis, confiando que Ele é quem nos sustenta e capacita a realizar todos esses papéis. O que Maria está ensinando para a gente é que quando Deus nos escolhe para fazer alguma coisa, qualquer coisa, por maior que seja, a glória continua sendo totalmente dele. Nós somos convidados a nos gloriarmos do nosso Redentor, que nos convida a participar da grande história, mas confiando o papel vital e importante para Ele, e só para Ele. Quando a gente participa da vida, a gente vai descobrir que a gente vai ganhar sim, às vezes destaque, posições que podem ser de influência e de poder, e a gente precisa valorizar essas posições, porque é Deus quem nos leva até esses lugares. Obviamente, eu, reverendo Silas, como pastores dessa igreja, nós temos uma responsabilidade para com os irmãos. E essa responsabilidade é própria da posição onde Deus nos colocou. No entanto, nessa história toda, não há absolutamente nenhuma glória, nem para mim, nem para o reverendo Silas. Porque a obra que Deus quer fazer no mundo, através da nossa vida, aponta para o fato de que Ele é misericordioso e poderoso. Que nós, embora não tenhamos nada, podemos ser no máximo chamados de bem-aventurados. Porque Deus escolheu fazer alguma coisa através da nossa vida. O que eu quero te convidar a pensar nessa manhã é que você foi sim chamado por Deus para viver a vida. Mas o livro dessa história, ela não vai ser escrita com o jeito João, ou o jeito Aline, ou o jeito Cristiano, ou o jeito Silas. Mas é o jeito de Jesus, é a maneira como Ele faz as coisas. Na história lá de Ted Lasso, o que é maior do que o Ted é o time. Na nossa história, o que é maior do que a gente é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que é Ele sim o protagonista dessa história. Jesus quer nos convidar a participar, a fazer as coisas do jeito dele, então as coisas podem dar certo. É tão impactante para a gente isso, que a gente pode pensar, eu não dou conta. Eu não dou conta de viver essa vida que é 100% submetida ao jeito de Cristo, que faz com que a obra dele aconteça através de mim, mas que eu não carregue glória para mim mesmo. Como é difícil encontrar esse equilíbrio. Mas aí a gente olha para a Escritura e lembra do Cristo, que é o exemplo e o capacitador para que a gente faça essas coisas.
Jesus, embora sendo Deus verdadeiro, embora sendo aquele que é o verdadeiro protagonista dessa história, se faz homem, enquanto homem servo, enquanto servo comprometido com a glória do Pai, e não com a sua própria glória. Curioso, não? Porque a glória era dele, por direito. Jesus tinha direito ao trono, mas ele escolhe se fazer homem e servo para que nós aprendêssemos com o seu exemplo. O resultado é que aquele que é digno de todo engrandecimento, todo louvor, toda exaltação, recebe o nome que está acima de todo nome. E ressurreto dentre os mortos, reina para todo sempre à direita do Pai. Eu e você somos convidados a sermos súditos fiéis a esse Rei poderoso que governa toda a história. Nos convida a participar, sabendo que na nossa posição é bem lá de figurante, mas ainda assim fundamental, porque Ele está fazendo a obra no mundo através da minha e da sua vida. Não perca a esperança, nem se desespere, mas engrandeça o Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas na sua vida e na minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, te agradecer e te engrandecer, porque o Senhor se atentou para nós, para a nossa humildade, para a verdade que nós não temos nada para te entregar, e ainda assim o Senhor se derramou em nossa direção, fazendo uma obra maravilhosa nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos porque, como seu povo, nós fomos convidados a participar dessa grande história, não como protagonistas, mas exercendo os papéis que nos foram dados, exatamente nos lugares onde o Senhor nos convidou para estar. Nós queremos fazer isso com humildade, Senhor, reconhecendo que a glória não é nossa, jamais será, mas totalmente sua. E nós queremos te engrandecer em todo o tempo. Nos ajuda a sermos gente que sabe manejar bem a Escritura, trabalhar bem com a Tua palavra, para conhecer as maneiras certas de nos relacionarmos contigo, e que nós sejamos testemunhas dessa Escritura no mundo, transformando a realidade, não pelas nossas capacidades, mas pelo poder que emana do Evangelho de Jesus. E em todo tempo o Senhor nos sustente, o Senhor nos guarde da soberba, o Senhor nos guarde da arrogância, o Senhor livre o nosso coração de um desejo ganancioso de conseguir juntar cada vez mais glórias para si, mas que nós possamos, com humildade, fazer um trabalho que nos foi dado, sabendo que é o Senhor quem nos recompensará no último dia, de acordo com a sua vontade plena e soberana. Que o nosso desejo não seja a coroa, Jesus, mas que nós possamos desejar o caminho de fazer tudo para a tua honra, para a tua glória, confiando que na eternidade nós estaremos contigo pelos séculos dos séculos. Nos ajude e nos guarde, que nós pedimos. Teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém. Amém. E amém.